O valor mínimo para o frete de carga estabelecido pelo governo poderá ter custos mais altos para produtor rural. Acompanhe. A lei ressalta que os fretes praticados devem ser iguais ou superiores estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Os prazos para a publicação das tabelas e pisos serão até o dia 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano. Ainda de acordo com o texto, sempre que houver um aumento superior a 10% no preço do óleo diesel, uma nova planilha deve ser publicada pela ANTT, com pisos mínimos referentes ao quilômetro rodado na realização de fretes, por eixo carregado, com as distâncias e as especificidades das cargas. Satisfeito sim, que com o preço da tabela melhora o frete, né, para a gente, e se repassar, se já tiver aumento de óleo, tem um reajuste no frete, né? O preço da tabela para a gente é favorável. É favorável, mas tem um outro ponto também, não tem? Com certeza, porque as empresas hoje não estão cumprindo a tabela. Faz a gente assinar e não está pagando o dinheiro exato, entendeu? Para este economista, o setor produtivo poderá gerar inflação. Com isso, aumento de preços dos produtos. No setor agrícola, por exemplo, nós temos uma grande variação no preço dos produtos agrícolas. E aí, se você tem uma tabela de frete fixa, qual o resultado? O produtor vai receber um valor maior ou menor pela sua produção. Para os produtores, era interessante que a variação no frete fosse de acordo com a variação nos preços dos produtos agrícolas. Em relação aos produtores, os caminhoneiros autônomos frente às grandes empresas, é possível o governo pensar em alternativas que beneficiem mais os autônomos. Por exemplo, os fretes da Conab sendo feito por caminhoneiros autônomos é importante. Hoje, por exemplo, em um processo de licitação pública, as pequenas empresas têm preferência frente às grandes empresas. Isso poderia ser pensado também para o setor de transporte, ou seja, caminhoneiros autônomos tendo preferência em processo de licitação frente às grandes empresas do setor. O tabelamento de fretes foi uma das medidas adotadas pelo governo após a greve dos caminhoneiros em maio. Naquele período, a paralisação por 11 dias afetou diversos setores da economia nacional, provocando desabastecimento em todo o país. O economista explica, caso haja uma redução da tributação do óleo diesel, seria uma alternativa que beneficiaria todos os setores. O óleo diesel tem um preço alto no Brasil e tem um efeito em cadeia sobre vários setores de atividade, como produção agrícola no setor rural e como transporte dos alimentos que atende toda a população brasileira. E aí, aumentar impostos outros, por exemplo, o óleo diesel com a tributação menor e aumentar IPVA sobre os carros movidos a diesel, os carros de luxo, por exemplo. IPVA sobre helicóptero, lanchas no Brasil, que são movidos a diesel e que não pagam IPVA. É claro que isso tem que ser feito dentro de um acordo nacional, que IPVA é um imposto estadual, enquanto a tributação sobre o diesel é principalmente uma tributação federal. A Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, que representa as transportadoras, e a Confederação Nacional de Agricultura Pecuária entraram com uma ação no Tribunal Superior Federal para suspender a tabela. Uma reunião do STF foi agendada para o dia 27 de agosto para discutir o assunto entre as partes.